Então vamos lá, meus amados, Tiago capítulo 4, versículo 6, eu vou ler aqui para ir mais rápido, o pastor já é mais prático, vamos lá. Olha só o que está escrito ali, ó. Antes da maior graça, repita assim comigo, a maior graça é para os humildes, amém? É o que a Bíblia está dizendo ali, antes da maior graça, portanto diz, olha lá, Deus resiste aos soberbos, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, a graça, meus amados, não é para os soberbos, a graça é para os humildes. Por que não é para os soberbos? Porque Deus é um Deus, né? Ah, não, já que é soberbo, então não vou dar minha graça porque não merece. Não, porque o soberbo não busca a graça de Deus. Quem está entendendo isso? Uma pessoa soberba, na cabeça dela, no coração dela, ela não precisa de Deus, ela não precisa da graça, porque ela se acha, considera melhor do que tudo, às vezes até melhor do que Deus. Então não é que Deus ele fica ali, ó, não, para esse eu dou a minha graça, esse merece. Não, esse aqui não merece a minha graça. Não, senão não seria graça. É ou não é verdade? A graça de Deus é mais do que o favor imerecido. Alguns, né, pregadores, favor imerecido. Não, o favor imerecido é chover no molhado, porque o favor não é merecido. O favor é imerecido. A graça de Deus é como diz o missionário Soares, é o mover de Deus em nosso favor. É Deus se movendo em nosso favor. Não é o homem alcançando, não é o homem se salvando, mas é Deus salvando o homem. Quem está entendendo isso? É a graça, o homem não pode salvar a si mesmo. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo mover de Deus em nosso favor. Então Deus, meus amados, ele resiste ao soberbo. Ele resiste. E ele dá graça aos humildes. Por quê? Porque os humildes aceitam a graça. Simples assim. Amém? Agora vamos voltar lá para o Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Estou viajando na maionese. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Tanta pregação, irmãos. Tanta pregação. E glória a Deus, quanto mais a gente prega, mais Deus capacita, né? Só no meu canal do YouTube já tem mais de 4.000 pregações, irmãos. Em 3 anos, mais ou menos, não é? É muita pregação e glória a Deus. Isso é como um rio, né? Uma fonte que nunca se esgota. A palavra de Deus. A gente pode ler a Bíblia 1000 vezes, 1001 vezes Deus vai falar conosco. Então, olha só, segundo Crônicas, capítulo 26. O texto diz assim, ó, e todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos. Uzias era um menino, 16 anos, irmãos, um piazinho. Alguém tem 16 anos aqui? Tem alguém que tem 16 anos? Lá atrás? Rapaz, o que você está comendo para estar desse tamanho aí? 16? Como que é o seu nome? Oi? João Levi. A gurizada de 16 anos de hoje em dia é diferente. É ou não é? Esses dias o amiguinho do meu filho, do João Gabriel, com 13 anos, calçando 43. Eu falei, meu Deus do céu, o que esses meninos estão comendo? O meu filho está com 13 anos, já está usando meus tênis, meus sapatos. Às vezes eu vou procurar sapato, tênis, cadê? O João Gabriel já está usando. Já. João Gabriel já passou antes lá. Que coisa, né, menina? Cresce. Quer dizer, tinha 16 anos, Uzias, quando ele começou a reinar, era um menino. Era um menino, irmãos. E olha só que interessante. Olha lá. Não, volta um pouquinho ali, ó, quem está na tela lá, Leandro. Você acelerou um pouquinho. Era da idade de 16 anos, né? Prossiga lá. E o fez rei em seu lugar de Amazias. Prossiga. Não, está faltando alguma coisa, Leandro. Você cortou alguma coisa aí que eu queria falar aqui. Deixa eu para a Bíblia aqui, ó. O versículo 1. Então, todo o povo, aqui que eu queria, essa palavra aqui, ó. Todo o povo tomou Uzias. Olha só, quem tomou Uzias, irmãos? O povo, que era da idade de 16 anos, um gurizinho, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Olha só, Uzias foi colocado para reinar pelo povo, irmãos.
Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre aquilo que os homens elegem, de fato e de verdade, vai dar certo. Quem está entendendo isso? Então, Uzias, ele é eleito pelo povo. O que significa isso? Que Uzias tinha a aprovação de quem? Do povo. Ele já tinha meio caminho andado. Mas de nada adianta, meus amados, a gente ter aprovação do povo e não ter aprovação de quem? Jesus foi muito claro: sem mim nada podereis fazer. Se a gente não tiver Deus, se a gente não tiver Jesus, se não tivermos a aprovação de Deus, a gente não pode fazer nada. Agora, o contrário disso, a pessoa tem a aprovação de Deus e o povo reprova. O povo não consegue se levantar contra aquilo que Deus aprova. Ninguém consegue fechar uma porta que Deus abre. Se Deus te deu a palavra, se Deus te deu a autorização, o mundo pode se levantar contra a sua vida, pode surgir os invejosos, pode vir o diabo, o Satanás, pode vir o que for. Irmãos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Daniel estava para ser exaltado por Deus. Deus iria colocá-lo como o primeiro-ministro da Babilônia. Olha só o nível que Daniel chegou. E é óbvio que os moradores, os nativos daquela província, daquele reino, iam se morder de inveja. Por quê? Veio um rapaz, um hebreu, ele veio como cativo e de repente o homem já estava dominando tudo. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Então todos os príncipes e presidentes se reuniram para tentar derrubar o Daniel. Criaram uma situação para que Daniel não pudesse orar no espaço de 30 dias, mas Daniel viu aquele decreto e ele continuou orando, irmãos. Olha o nível de comprometimento de Daniel com a palavra e com a sua fé. Irmãos, tem gente que deixa de orar por causa de uma série, de um seriado, por causa de qualquer coisa, qualquer besteira. Eu fui orar, mas eu comecei a mexer no zap, comecei a fazer tantas coisas, e deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de vir para a igreja. O Daniel, nem com um decreto assinado pelo rei, de que quem orasse no espaço de 30 dias seria lançado numa cova, nem com um decreto desse Daniel parou de orar, irmãos. Olha o nível de comprometimento de fé. O Daniel poderia muito bem chegar para Deus: Deus, está aqui esse decreto. O Senhor vai ficar sem me ouvir durante 30 dias, daqui 30 dias eu volto. Talvez nem voltava mais, irmão. O diabo já tinha atropelado ele já. Mas não, com um decreto de cova para quem orasse. Ele continuou dobrando os seus joelhos e orando 3 vezes ao dia. Aquela cova que os inimigos fizeram para Daniel estava lá. Daniel não foi livre da cova, mas Deus fechou a boca dos leões. Amém? Às vezes Deus vai nos permitir entrar na cova, mas é Ele que fecha a boca dos leões. Amém? A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem está entendendo isso? Então não tem, Mas olha só, o Daniel foi persistente. O Daniel foi, ele tinha o aval de Deus. No caso aqui, Uzias tinha a aprovação do povo, só que para ele reinar com excelência, ele precisava ter a aprovação de quem? Ele ia ter que falar com ele, com Deus, com o Todo-Poderoso, com o Altíssimo. E é isso que ele faz. Ele começa muito bem. Diz aqui o texto sagrado, o versículo 3. E era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos, é isso mesmo? 55? 55 anos, reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Olha só, irmãos, o reino dele não foi um reino precoce, que ele começou a reinar hoje, amanhã ele já parou de reinar. Não, ele reinou durante 55 anos. E ele começou cedo, ele era imaturo. Quem está entendendo isso? Ele era imaturo, ele começou cedo. Cedo. Com 16 anos alguém podia falar: esse menino não vai virar nada não. Poderia, se ele não buscasse a aprovação de Deus. Poderia ser precoce, começou com 16, terminou com 17. É ou não é?
Mas ele ficou durante 55 anos reinando em Jerusalém. E por que ele conseguiu um reino tão longo? Continue ali, prossiga. Vai lá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Aqui que está a chave, irmãos. Olha lá. Porque deu-se. Repita assim comigo, entrega. Amém? Aqui que está a chave, irmãos. Ele não apenas buscou. Tem gente que vem para a igreja, Deus, eu vou lá para buscar o Senhor, glória a Deus. Mas não é só buscar, é entregar, irmãos. Toda busca verdadeira tem uma entrega por trás. Ah não, mas eu estou buscando, eu estou orando, glória a Deus. Mas você está entregando o quê? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo. Então toda busca verdadeira tem uma entrega, irmãos. E só quem tem um coração de criança consegue se entregar verdadeiramente para Deus. Então Uzias não buscou a Deus apenas, ele deu-se. Quem está entendendo isso? Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Olha só, quando a pessoa tem humildade, ela não precisa de muito para entender as coisas de Deus. A pessoa que tem um coração humilde, ela não fica fazendo muitos questionamentos, ela só quer saber de Deus, ela só quer saber de buscar o Senhor, e quando ela vê que Deus está presente ali, ela entende que aquela pessoa tem a visão de Deus, basta uma palavra. Então Uzias, ele começa a buscar, ele começa a se doar, a se entregar nos dias de Zacarias, que tinha sabedoria nas visões de Deus. Então ele não ia lá para confrontar o Zacarias, não, ele ia lá para aprender, ele ia lá para crescer. Pessoas humildes estão sempre aprendendo, irmãos. Pessoas humildes estão em constante aprendizado. A pessoa soberba, ela sabe tudo, não tem gente que é assim, ela acha que sabe tudo e etc e tal, e ela estagna, porque ela acha que chegou num nível de excelência e às vezes Deus quer ir muito mais. Então a humildade, ela nos faz aprender sempre, sempre, e sempre vai ser assim. Eu lembro quando eu tinha um professor, o nome dele era Joel, nunca vou esquecer dele, irmãos. Eu fiz aula de violão com ele, pouco tempo eu fiz aula. Vamos supor uns 6 meses de aula, e ele tocava muito violão, mas tocava muito. E aí ele falava assim para mim, Helder, na vida a gente nunca sabe tudo. O dia que a gente achar que a gente sabe tudo, a gente para de aprender. Porque eu falei, eu falava assim, meu Deus, você toca muito, você sabe tocar tudo. E ele falava assim, não, na vida a gente nunca sabe tudo. Ele tocava muito, irmãos, mas ele falava, não sei tudo. E o dia que eu achar que eu sei tudo, eu paro de aprender. Eu era menino, eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu pensei, poxa vida, eu nunca posso achar que eu sei tudo. Por quê? Porque somos limitados. Então o menino Uzias estava ali disposto a aprender com Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Irmãos, a humildade nos faz aprender sempre, com o erro dos outros, com os nossos erros, com aquilo que Deus ensina. A pessoa está sempre aprendendo, sempre crescendo. Pessoas humildes, irmãos, crescem. Pessoas soberbas, a vida dela trava, né? Ela decola até um certo momento, depois não vai mais, aí é só ladeira abaixo. E depois ela vai culpar Deus, ela vai culpar todo mundo pelo sofrimento, pela desgraça, pela catástrofe da vida dela. É assim ou não é muitas vezes? Então Uzias, um menino de 16 anos, estava ali, ouvindo o que Zacarias tinha para ensinar para ele, porque Zacarias era sábio nas visões de Deus. Então ele ia ali para aprender. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 18, versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos, vamos abrir um parênteses, né? Soberbos. Às vezes você vai encontrar até discípulos soberbos, irmão. Às vezes você vai encontrar até gente dentro da igreja soberba, narizinho empinado. É ou não é? É assim ou não é? Você quer conhecer uma pessoa, dá poder, coloca uma coisa na mão dela. Tem gente que você colocou uma coisinha a mais na mão dela,
Fala com a minha mão. Soberba pura, irmão. É ou não é? Sandália da humildade nem existe, né? Então, naquela hora, chegaram os discípulos soberbos ao pé de Jesus, hein? Né? Que misericórdia. Né? Olha lá, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam disputando para saber quem era o maior, irmão. Olha que coisa, né? O soberbo quer ser o maior, o humilde quer ser o menor. O soberbo quer ser o primeiro. Não, eu cheguei e de repente, né? Deus pega o último da fila, a bênção é tua. O reino de Deus é diferente, irmãos. Né? Os últimos serão o quê? E os primeiros, fim da fila, opa, peraí, é assim. Deus sabe lidar com os soberbos, irmãos. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre. O soberbo pode tentar. Então eles estavam querendo saber quem era o maior no reino de Deus. E aí Jesus chama quem? Quem Jesus chama? Um doutor da lei? Não, o maior é esse aqui, ó, esse ancião aqui. Vem cá, ancião, você tem quanto tempo de igreja? Você tem quanto tempo de judaísmo, de religião? Não, porque eu tenho tanto tempo, eu estudei a lei assim, e tal. Vamos aplaudir o doutor da lei. Quem Jesus chama? Uma criança. Esses são os maiores no reino de Deus. As crianças. Vocês querem saber quem que é o maior no reino de Deus? Vem cá, você pequenininho. E Jesus chamando uma criança, pôs no meio desse, está aqui, ó, maior no reino de Deus. Vocês querem ser grandes no reino de Deus? Tem que ser como essas crianças aqui, ó. É assim, irmãos. Amém? Então, às vezes, você tem que olhar para as crianças. Às vezes, nós temos que olhar para as crianças. Por quê? Porque a criança tem humildade. Às vezes, nós precisamos aprender com as crianças. A criança, ela briga ali, os irmãozinhos, coleguinha, tal, no dia seguinte já estão conversando, já estão brincando, como se nada tivesse. É assim ou não é? A criança está ali disposta para aprender. Eles querem aprender, eles querem conhecer. Às vezes eu vejo meu filho pequenininho, ele começa a chegar para mim e falar acerca da salvação. Pai, mas criança está salva? Pai, e quando Jesus voltar, eu vou ser salvo? E eu falo, filho, vai, criança é pura. Né? Você tem que estar com o coração limpo na presença de Deus, andar na presença. Mas você vê uma sede ali, um desejo de salvação. Você ensina uma criança, basta apenas uma palavra, a criança acredita, ela confia. Agora nós adultos, irmãos, mas por quê? Mas por que isso, aquilo? Não, mas tem que ver, né? A gente quer ficar confrontando as revelações de Jesus Cristo. Não que a gente não possa pensar, claro que a gente tem que pensar e confrontar. Mas aquilo que vem de Deus, irmãos, tem coisa que Deus não vai revelar. Mas Deus, por que isso? Por que aquilo? Não, vai lá e faz. Somente crê. Não é o que ele disse para Jairo, né? Não temas, crê. Somente outra palavra. Não fique me perguntando como que a tua filha vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar e ponto. Então tem coisas, irmãos, que a gente não tem. E a criança, ela entende, ela pratica aquilo, ela obedece. Jesus chama uma criança e pôs no meio deles e disse-lhe, em verdade vos digo, que se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então tem que ser como criança, irmãos. Amém? De modo algum entrarei no reino dos céus. Continue. Portanto, aqui, ó, que eu queria chegar. Aquele que se tornar o quê? Humilde, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o maior no reino dos céus não são aqueles superdotados de inteligência, de teologia. Você vê aquele povo apologético, né? Querendo doutrinar todo mundo, até a igreja dos outros. Porque aquela igreja é errada, aquela igreja é isso, aquilo. Meu irmão, nós não fomos chamados para pregar sobre igreja. Nós somos chamados para pregar o evangelho de Jesus. E se alguém está pregando de uma maneira errada, o próprio Deus vai corrigir, não é? Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai. Mas nós somos chamados para pregar o quê? O evangelho de Jesus Cristo. Só isso. E nada mais. Quem está entendendo isso? Não é? Então Jesus traz uma criança e fala,
quem não se tornar humilde como essa criança, de modo algum vai entrar no reino dos céus, né? E aí ele fala assim, volta ali, o Leandro, volta ali, ó. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E o que eu noto nas crianças, irmãos? A criança se entrega de verdade. A criança, quando ela vai orar, ela ora, ela busca. Amém? E você, papai, mamãe, dá uma olhada no celular dos teus filhos. Às vezes você traz teu filho para a igreja e deixa ele só no celular. E às vezes no momento que é para estar orando, ele está lá, alienado no celular. Às vezes no momento que é para estar buscando, está lá. Entendeu? Então, olha só, o celular está tirando esse desejo, essa conexão das crianças para com Deus. Você não vai proibir o celular, né? Hoje em dia faz parte, mas tudo tem a sua hora. A hora de vir para a igreja é a hora de vir para a igreja, desliga tudo, se desconecta, é assim. Porque se a gente deixar, irmãos, em vez das nossas crianças se conectarem com Deus, vai estar conectada com outra coisa. Hoje eu fui para a reunião de obreiros, um menininho aqui no meio do salão com o celular. Falei, ei, meu irmãozinho, você está lendo a Bíblia? Tô, pastor. Tava nada. Duvido. Só se... né? Eu passei assim, ei, meu amiguinho, você está lendo a Bíblia aí? Tô. Eu falei só para... Mas não estava lendo. Tava nada. Mas não pode, irmãos, os pais têm que ter essa atenção, né? Os meus filhos, quando vêm para a igreja, não mexem o celular. Hoje vocês vão vir para o culto, vocês vão assistir. Agora eles estão fazendo um trabalho de escola, vai tendo feira de ciências, eles foram para lá apresentar. Mas eu falei, vocês já vão ficar para o culto da noite. E já fica aqui aprendendo e tal. Não tem celular, né? Lugar de culto, lugar de crescer, lugar de se conectar com Deus. Então as crianças precisam disso, irmãos. Amém? Elas precisam dessa conexão. Por quê? Porque são os maiores no reino. E por isso, olha só, você vê uma insistência do diabo em afastar as crianças de Deus. Porque se o diabo consegue afastar os maiores no reino do céu, imagina os menores. Quem está entendendo isso? Não é? Se o diabo consegue tocar nos maiores, que são os pequeninos, por isso que você vê, irmãos, nessas escolas, essas ideologias. Me perdoe falar uma coisa dessa aqui, mas eu oro a Deus para que eu tenha condições. Antigamente você ouvia falar de uma universidade pública, né? Alguém passava numa universidade pública, meu Deus, é o sonho da vida. Hoje, irmãos, eu não penso assim. Eu sempre tive um sonho de estudar numa universidade pública, sempre, numa federal, sempre tive um sonho, mas hoje já não é mais meu sonho, irmãos. E eu oro a Deus, se o Senhor me der condições, eu prefiro, né, que os meus filhos estudem numa universidade particular. Eu não tenho essa condição de pagar a universidade do meu filho, sou sincero. Se os meus filhos fossem entrar numa universidade hoje, eu não teria essa condição. Mas assim, não tenho essa pretensão de inserir os meus filhos numa universidade pública. Você vê cada coisa. Essa semana, irmãos, teve um negócio lá, acho que um travesti, mostrando as partes íntimas. Nós vamos ensinar, pelo amor de Deus. Que depravação, irmãos, que depravação, que baixaria, irmãos. E você vê, a justiça não faz nada, pelo contrário, eles apoiam esse tipo de coisa, eles apoiam isso, eles aplaudem isso, eles querem que a sociedade viva assim mesmo, porque a Bíblia diz que a sensualidade, a prostituição, o vinho, o moço, o que é o vinho? A embriaguez, as drogas, elas tiram a inteligência das pessoas. Tira a inteligência das pessoas, irmãos. Misericórdia, né? Duas orações, ou Deus nos dá condições, ou que Deus renove tudo isso. É ou não é verdade? Mas a tendência, meu amado, minha amada, não é que o pastor Helder é pessimista, não. A tendência é piorar cada vez mais. A tendência é piorar cada vez mais. Não estou sendo falso profeta, profetizando coisas, não. Mas é até pelo que a Bíblia diz. Os últimos dias nós viveríamos tempos o quê? Trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. E, enfim, a humanidade, irmãos, olha aqui para o pastor Ed, a humanidade sem Deus tende a piorar cada vez mais. A gente vê uma aberração dessa e não deram voz de prisão para um cidadão desse.
Um cidadão desse merecia voz de prisão. Meu amigo, você quer mostrar a parte íntima, você quer mostrar as suas coisas? Vai mostrar em qualquer canto, menos numa bancada de uma universidade. Palhaçada, irmãos. Palhaçada. E às vezes as pessoas vivem só vendo aquilo e tem gente que está aplaudindo isso. Tem gente que está aplaudindo isso. Irmãos, cristão não tem esse negócio de essas coisas, não. Uma palhaçada, uma tremenda de uma palhaçada. Entende? Eles estão tentando tocar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Por quê? Porque a geração futura Esses dias tem um filme aí muito legal que ele fala assim: aquele que investir na próxima geração ganhará ela. O diabo está investindo com força, irmão. Está investindo com força nas crianças, nos adolescentes, na juventude, nas famílias. Olha só, nas famílias, sabe como que o diabo está investindo nas famílias, irmãos? Estão tirando a autoridade paterna. Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Algumas mães têm dificuldade de criar os seus filhos porque o pai não cumpre o papel de pai. Não basta ser pai, tem que participar. E tem conversa que é só o pai que vai falar com o filho. E o filho vai entender. Quem está compreendendo isso? Mas às vezes os pais estão mais para lá do que para cá. E estão deixando as mães cuidarem dos filhos. E glórias a Deus por essas mães. Eu fui criado por mãe solo. Mas é diferente, irmãos. Uma criança criada por mãe solo, ela vai trazer para si o que? Os sentimentos da mãe, a personalidade da mãe. Então, para eu me tornar um homem, para poder ter família, para poder ter a minha casa, o meu lar, Deus teve que trabalhar muita coisa na minha vida. Teve que me tirar da casa da minha mãe. Eu vim morar na igreja, fiquei morando na igreja a minha vida toda. Deus foi colocando pessoas na minha vida para poder ensinar. Por quê? Porque essa referência paterna eu perdi dentro de casa. Essa referência paterna. Nada contra o meu pai. Meu pai sempre ajudou da maneira que ele pôde, com muita dificuldade. Meu pai é professor, deu aula a vida toda e sempre mandando condições, mas eu perdi essa referência paterna. Então você vê os homens de hoje agindo com uma cabeça feminina, não porque são femininos, mas o pensamento. Tem gente que se comporta que parece que é uma mulher, não é? O modo de falar, não que a mulher, como que eu posso dizer aqui, no sentimentalismo, são mais sentimentais, são mais, Esse é o lado feminino. É diferente a genética do homem e da mulher. Deus fez as coisas perfeitas. É ou não é verdade? O homem é mais razão. A mulher é o que mais? Sentimento. Então, quando une essas duas características no lar, é um lar equilibrado. É um lar equilibrado. Agora, quando só tem sentimento, pessoas dotadas de sentimentos, não vai ter o equilíbrio. Então você vê, irmãos, famílias se destruindo, famílias se desintegrando. Isso vai refletir nos filhos e vai refletir na sociedade. Então a gente tem visto um ataque. Se uma criança são os maiores no reino de Deus, e se a gente não tiver essa consciência e investir nas nossas crianças, amém? Investir em ensino, investir em palavra, não é? Em passar princípios para a nossa criança, e muitas vezes isso deve acontecer onde? Dentro de casa. O que vai acontecer? O inimigo vai investir, o inimigo vai tirar. Estão tirando a pureza das nossas crianças. Quem está entendendo isso? São coisas que a gente precisa orar a Deus e pedir muita sabedoria. Você que quer constituir uma família, você mulher, você homem, peça a Deus a direção. Meu Deus, eu quero ter uma família, eu quero casar com alguém que vai somar, que vai acrescentar na minha vida. Amém? Que vai estar ali ao meu lado, servindo a Deus, que vai me aproximar de Deus e não afastar. Porque sem Deus não tem como. Mas voltando aqui, vamos voltar lá no livro de Crônicas. Então, Uzias, com 16 anos, ele estava na fase da humildade, ele era como uma criança. E olha só que tremendo, irmãos. Como uma criança, ele se aproxima da pessoa certa. Ele se aproxima de quem? De Zacarias, sábio nas visões de Deus. Agora, já pensou se esse menino se aproxima de alguém perverso, devasso, maligno? Não é verdade? O que esse cidadão ia ensinar para Uzias?
Então ele se aproxima de uma pessoa que tinha uma visão de Deus para passar para ele. Olha só, com humildade e com visão de Deus, ninguém segura você. Ninguém segura você, irmãos. Não é questão de idade, não é questão de condição financeira, não é questão do berço que você nasceu, se você veio de uma família rica ou de uma família pobre, é questão de ter humildade e visão de Deus. Quem tem humildade, quem tem visão de Deus, vai longe, irmão. Ninguém segura, ninguém segurava esse menino. Olha o que vai acontecer com esse menino. Ele dá-se, quer dizer, ele se entrega a buscar Deus, e diz aqui, ó, um menino, irmãos. O versículo 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus. 16 anos ele começa a reinar, ele começa a sair, ele começa a fazer guerra contra os filisteus, e olha lá, e quebrou o muro de Gate, que mais? E o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. Ele começa a quebrar muros, irmãos. Uma pessoa que tem humildade, que tem a visão de Deus, ela começa a quebrar barreiras, ela começa a quebrar muros, ela começa a vencer obstáculos, ela começa a superar todas as dificuldades, porque ela tem Deus e ela tem visão. Ela tem humildade, ela tem visão. Então ele começa a avançar e ele começa a construir na terra do inimigo, irmãos. Ele não só quebra muros, mas ele começa a construir cidades, é o que diz aqui, ó, na terra dos filisteus. Edificou cidade em Asdod, entre os filisteus. Olha a ousadia desse menino, irmãos. Ele estava invadindo o terreno do inimigo. Olha só a audácia, a intrepidez de um menino de 16 anos. Que tinha humildade e que tinha visão de Deus. Ele começa a quebrar muros, ele começa a edificar na cidade do inimigo. Continue, olha lá. E Deus o ajudou contra os filisteus. Amém? Se você tem humildade, se você tem visão de Deus, Deus vai te ajudar contra todos os seus inimigos. Eu fico imaginando os filisteus, irmãos. Aquele menino está vindo aqui, ó. Coitadinho dele. E de repente o homem ia lá e destruía tudo. E vencia tudo. Por quê? Porque ele estava sendo ajudado por Deus. Uzias, na fase da sua humildade, na fase da sua dependência. Irmãos, quando a gente depende de Deus, quando a gente tem humildade, Deus te ajuda contra qualquer inimigo. Olha aqui para o pastor Helder. O problema não são os inimigos lá fora. Às vezes é o inimigo que mora aqui dentro. Talvez a soberba seja o maior inimigo do ser humano. O maior inimigo que impede a pessoa de viver o melhor de Deus. Porque quando Uzias era humilde e tinha a visão de Deus, Deus começou a ajudar ele contra os filisteus. Que mais? Contra os arábios. Que mais que diz ali, ó? Contra os arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas. E os amonitas fizeram o quê? O que os amonitas fizeram, igreja? Deram presentes a Uzias. Irmãos, Deus começou a ajudar ele tanto, que ele recebia até presente dos inimigos. Já pensou? Você receber um presente do seu maior inimigo, da sua maior inimiga? O que você faria? Ai, meu Deus, está amarrado, tem alguma coisa aqui. Será que não botaram numa encruzilhada? Não, pastor, ora, que ora nada, esse presente aqui é meu. Quando o inimigo começa a te dar presente, nesse nível, não é porque ele quer o teu mal, é porque ele te respeita. Amém? Por que os amonitas começaram a dar presente para Uzias? Porque respeitavam ele. Ó, esse menino aqui, não tem como ir contra ele, então, vamos se unir, né? Se não pode com ele, une-te a eles. É assim ou não é? É assim, irmão. Quer dizer, você está numa comunhão com Deus tão grande, você está ali numa visão de Deus tão grande, Deus está te ajudando tanto que até os inimigos começam a trazer presente para você. Deram presentes a Uzias. O que mais que aconteceu ali, irmãos? E o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito.
porque fortificou altamente. Fortificou altamente. Irmão, se tornou muito forte. O menino foi se tornando cada vez mais forte. Amém? Por causa do quê? Humildade e visão. Repita assim comigo: a humildade e a visão de Deus vai me deixar cada vez mais forte. É assim, irmãos. É assim na sua vida. Se você tiver humildade, tiver visão de Deus, é só para o alto. Amém? É como aquela escada que Deus mostra para o Jacó. Da terra até onde? Repita assim comigo: o céu é o limite. Simples assim. Pessoas humildes, irmãos, vão longe. O céu é o limite para elas. E com visão de Deus, obviamente. Amém? O céu é o limite. Então não tinha limite para ele, irmãos. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia acontecia. Olha lá. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres aonde, igreja? No deserto, irmão. Até no deserto esse homem prosperava. Olha só como não é o lugar, irmãos. Ele edificou torres no deserto. E o que ele fez no deserto, igreja? Cavou muitos poços. Cavou muitos poços. Irmãos, eu não sei se alguém já cavou poço aqui. Alguém já cavou poço? É difícil, hein? Para você acertar o veio ali, ó, pum, e vir aquela água ali, ó. É difícil. Difícil para acertar ali. Tem lugares que depende de água, um acerta um lá e o poço está lá, o outro vai tentar, não consegue encontrar, uma dificuldade. Só que Uzias cavou muitos poços. Para ele não tinha dificuldade, irmão, porque Deus ajudava ele em tudo. Amém? Não tem, a pessoa pode estar no deserto, até no deserto ela floresce, porque ela tem a bênção de Deus. Já viu aquela expressão? Né? A pessoa faz o lugar, a pessoa faz o ambiente. Tem gente que tem a bênção de Deus, onde ela chega, tudo muda, tudo floresce, a coisa prospera, a coisa cresce, você sente uma presença de Deus grande ali, como também tem o contrário. Tem gente que quando chega, misericórdia, né? Fica tudo nublado. Tem gente que é assim, parece que aquela nuvenzinha vem acompanhando ela, é ou não é? Já vem trovão, é catástrofe, meu Deus do céu. Se ela bota a mão no ferro, enferruja, se ela pega o plástico, derrete. É ou não é? Misericórdia, irmão. Tem gente que, meu Deus, fala assim, chozica. Tem gente que está assim, né? Misericórdia. Mas Uzias estava com a bênção. Quem está entendendo isso? Estava com a bênção. Até no deserto, o homem cavava poço e dava certo. E o que mais? Também edificou torre, cavou muitos poços, continua lá. Porque tinha o quê? Meu Deus do céu. Esse aí estava melhor do que o Bruno Medzenga, né? Os mais velhos sabem o que eu estou falando aqui, ó. Oi? Não tô, depois eu não estou ouvindo. Né? Os mais velhos sabem aqui, ó. Esse homem estava melhor que o Bruno Medzenga. Quem lembra disso aí, ó? Antigo, né? O rei do gado, né? Porque tinha muito gado, irmãos, muito gado. Tanto nos vales, olha só, vale é lugar do quê? De sofrimento. Até o homem tinha gado até no vale, irmão. Vale você lembra do quê? De sombra da morte. Vale você lembra dos ossos secos. Mas o vale de Uzias estava cheio de gado, irmãos. Tanto nos vales como o quê? Como nas campinas. Ele tinha lavradores, né, pessoas que cuidavam da terra, vinhateiros, homens que trabalhavam nas vinhas, nos montes e nos campos férteis. Esse homem era abençoado em tudo, porque tinha humildade e tinha visão das coisas de Deus. Ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e quando ele buscou, Deus o fez prosperar. Não tem, irmãos. Se você se entregar a Deus como uma criança, se você buscar a visão de Deus, se entregar a Ele verdadeiramente, onde você for, Deus vai colocar a mão, vai te abençoar. Você pode estar no vale, você pode estar no monte, você pode estar no deserto.
Você pode estar em qualquer lugar desse mundo, irmãos, a bênção está ali contigo. Por quê? Porque você é a bênção. Amém? Então, nos campos férteis, olha lá, porque ele era amigo da agricultura. O que esse homem não fazia que né, não dava certo? Tudo que ele fazia. E glórias a Deus. Tinha também Uzias um exército de homens destros. Olha o exército dele, irmãos. Olha o exército desse homem. Nas armas, que saíam à guerra em tropas. Que mais? Segundo o número da lista feita por mão de Jeiel. Olha o contingente dele. Chanceler, né? E vai lá, pula isso aí. Debaixo das suas mãos, das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Continue, vai lá. Né? Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, olha lá, era de 2.600, quer dizer, 2.600 homens valentes. 2.600 homens de guerra ali, ó, os principais, os cabeças, os que mandavam. Mas olha só, debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro. Olha aqui para o pastor Helder, não era um exército de bananas, irmão. Era um exército que? Guerreiro. De quantos? 307.500 homens que faziam guerra com, vai lá, filho, força belicosa. Irmãos, ele tinha homens valentes, guerreiros, que faziam guerra com a força bélica, com as armas. E que mais que diz ali, ó, né? Para o ajudar contra os inimigos. Esse homem tinha ajuda de tudo quanto é lado, irmão. Era Deus ajudando ele. Além de Deus, ele tinha 2.000 capitães lá, 300 e poucos mil guerreiros para o ajudar contra o inimigo. Irmão, não sabe de mais nada nessa vida. É ou não é verdade? A pessoa que tem Deus, ela tem tudo. A pessoa que tem humildade, que tem Deus, ela tem tudo nessa vida e mais um pouco. Deus não deixa faltar nada. Quem está entendendo isso, meus amados? Deus não deixa faltar nada para o ajudar com o inimigo. E olha lá, irmãos, para completar ainda, o que esse homem tinha, preparou-lhe Uzias para todo o exército, preparado por ele, escudos, o que mais? Lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar a pedra. Também fez em Jerusalém, irmãos, olha o homem era um fenômeno. Máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Vamos ler em voz alta. E voou a sua fama até muito longe. Por que, igreja? Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Forte. Imbatível, irmãos. Não tinha filisteu, não tinha amonita, não tinha midianita, não tinha Satanás, não tinha ninguém que conseguia destruir Uzias. É assim, quando você está na presença de Deus, quando você tem humildade, quando você tem visão de Deus, pode vir o inferno inteiro. Um homem em pé diante de Deus é maior do que todo o exército de Satanás. Não tem para ninguém, irmãos. O céu é o limite. E por que tudo isso aconteceu na vida de Uzias? Porque ele era como uma criança. Porque ele tinha humildade para aprender. Amém? Então o Uzias, humilde e cheio da visão de Deus, se tornou muito forte. Lembra que eu falei que às vezes uma pessoa pode ser humilde e soberba ao mesmo tempo? E aí vem a segunda fase de Uzias, que é o versículo 16. E muitos tropeçam aqui, irmãos. Mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração até se corromper. O homem que estava sendo ajudado por Deus, que se deu a Deus, que se entregou a Deus, e que Deus fez com que ele se tornasse muito grande. Então Deus, né, ele exalta o seu coração. Olha a soberba entrando aí, irmãos. Esse é o maior inimigo de qualquer ser humano, quer grandes, quer pequenos. Porque não é só os grandes que se exaltam o coração, tem muito pequeno aí que nem saiu das fraldas ainda.
já está lá todo de nariz empinadinho. É ou não é? Todo soberbinho, todo arrogantezinho, toda arrogantezinha. Não, porque não pode falar assim comigo, é que está chegando agora. É claro que a gente tem que saber falar com as pessoas, mas tem gente que se dói por qualquer coisa, é ou não é? Não é? Tem gente que fica doído, dodóizinho por qualquer coisa. Isso é soberba, irmão. Isso é soberba. A Bíblia diz: fira-me o justo e será como um óleo precioso. Às vezes a repreensão, ela não vem para o mal, ela vem para o bem. Amém? Então, Uzias, irmãos, olha só, soberba no coração, a pessoa não aceita ser repreendida. A pessoa soberba não aceita que fale para ela que ela está errada. Essa é uma característica grande de soberba. Você quer identificar um soberbo, a pessoa não aceita, irmãos. Ela não aceita, ela se fecha. Uzias exaltou o coração a ponto de se corromper. E qual foi a corrupção dele? Não foi prostituição, irmãos. Não foi pecados carnais. Ele se corrompe no mundo espiritual. A pessoa soberba, ela começa a se achar tanto, que ela quer, não, é só ela que sabe da palavra e ninguém mais sabe. Ela não aceita, não porque é assim, porque Deus já falou comigo e tem que ser do meu jeito e etc e tal. Olha só onde foi a corrupção de Uzias. Qual foi ele, ó? E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo. Olha só, o pecado dele foi aonde? Foi numa boate? Foi num boteco? Foi numa esquina? O pecado dele foi aonde? No templo. Entrou no templo para queimar incenso. Ele não podia fazer aquilo, irmãos. Já viu aquele ditado? Ado, cada um no seu? Queimar incenso não era o quadrado de Uzias. Ele invadiu o quadrado dos sacerdotes, irmãos. Ele foi fazer uma coisa que não competia a ele, não era da competência dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente quer se intrometer em algo que não é da nossa competência, porque a gente pode trazer maldição para a nossa vida. Nós não podemos meter o bico onde não fomos chamados. Uzias não foi chamado para ser sacerdote, então ele não tinha que entrar coisa nenhuma no templo para oferecer incenso. Por quê? Isso competia ao quê? Ao sacerdote. Mas a pessoa, olha só, outra característica de pessoa soberba, ela vive metendo o bico dela onde ela não é chamada. Para ela não importa, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, pode deixar comigo que eu resolvo, eu faço e aconteça. Ela mete o bico onde ela não é chamada, e ela pode trazer uma maldição, e às vezes até dentro da igreja, irmão. Mas acontece, acontece. Eu já peguei vários casos assim: pastor, olha, a mensagem foi uma bênção, mas eu acho que o senhor deveria pregar um pouquinho mais sobre isso. Meu filho, minha filha, você é o Espírito Santo. Irmão, se nem eu sei o que eu vou pregar, confesso para você, eu vim para o escritório para meditar, nem eu sabia o que eu ia pregar hoje. Eu não sei, 18 horas eu vou entrar para pregar, eu não sei o que eu vou pregar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração eu vou falar. Se eu não sei, o Espírito Santo não me falou, como que uma pessoa chega e fala: pastor, olha, a mensagem foi uma benção, mas prega um pouquinho mais sobre casamento, eu vou trazer meu marido no dia tal, ele está precisando ouvir essa palavra. Minha filha, vai se converter, ué. Ô dona soberba, ô Uzias, se liga aí. Não existe isso, irmão. Não meta o bico onde foi chamado, irmão. Quem dá a palavra é Deus, é o Espírito Santo, diante de Deus. Eu não sabia o que ia pregar hoje, eu fiquei folheando a Bíblia ali, orando: Deus, me dá a palavra, coloca a palavra na minha boca, eu não sei o que eu vou falar. E vindo, aí meditou, opa, veio a luz, veio isso. Eu comecei meditando em Uzias, aí de repente nasceu essa pregação: humildade e soberba. Mas quem dá a palavra é o Espírito. Então tem muita gente entrando no templo para querer dizer como que são as coisas. Se Deus der para você essa administração, aleluia, que você faça tudo com excelência. Agora, se Deus não deu para você, meu Deus, eu vou lá para adorar, eu vou para buscar Deus, eu vou para crescer espiritualmente, não para fazer aquilo que eu não fui chamado. Quem está entendendo isso? Tem muita gente metendo o bico dela onde ela não foi chamada, ela vai trazer maldição para a vida dela.
E aí o profeta, o sacerdote tem que ser valente e guerreiro, não deixar a casa de Deus virar bagunça, irmão. Ah não, mas é o rei Uzias, o famoso Uzias, problema é dele, quem ajudou ele foi Deus. O que ele vem se levantar contra Deus agora? Eu tenho que estar do lado de Deus, não do lado dos soberbos. E é o que vai acontecer, olha ali, ó. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes, varões valentes. Irmão, homem de Deus, você que quer ser um pastor, uma pastora, você tem que ser valente. Amém? Quem quer pregar o evangelho, quem quer fazer algo, tem que ser valente. Porque na obra vai aparecer muita coisa assim. Aparece muita coisa. É gente malhando, é gente descendo a ripa, te chamando disso, daquilo, outro, É assim. Ah, pastor, não aguento, não tem essa estrutura. Deus vai te dar. Se você tem chamado, Deus vai te dar. Se não tem chamado, vai caçar o teu chamado. Quem está entendendo isso? Senão vai se machucar, vai se ferir. Porque quando Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus capacita. Vieram sacerdotes e fizeram o quê? Resistiram ao rei, ao homem mais famoso, ao homem invencível. Às vezes a pessoa fala, não, é o Uzias, pode deixar ele fazer ali, não deixa ele. Vamos abrir essa exceção. Que exceção? Coisa nenhuma, irmãos. Nós temos que tratar todo mundo igual. Quem está entendendo isso? Todo mundo, seja a pessoa mais pobrezinha, seja a pessoa da mais alta classe, pode ser uma autoridade. A partir do momento que uma autoridade entrou no templo, ela vai entrar no templo para quê? Para crescer, para aprender sobre Jesus Cristo. Não para estender esse tapete vermelho. Amém? Vai entrar como uma pessoa igual a todo mundo. Uzias, você entrou no templo, é para buscar, para adorar a Deus, não para fazer o que você não foi chamado para fazer. Resistiram a Uzias e disseram-lhe, olha lá, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Em outras palavras, Uzias, você não foi consagrado para isso. Você não foi chamado para isso. Eles resistiram a Uzias, irmãos. E o que aconteceu? Olha lá, sai do santuário, sai daí, Uzias, porque transgrediste, e não será isso para honra tua perante o Senhor, da parte do Senhor Deus. Prossiga. Então Uzias se indignou, irmãos, pessoas soberbas não aceitam, elas se indignam. E tinha o incensário na sua mão, para quê? Para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra eles, os sacerdotes. Ele se indignou contra os sacerdotes. A lepra saiu à testa perante quem? Irmão, o homem ficou leproso. Ficou leproso. Olha aqui para o pastor Helder. Quantos sacerdotes tinham no templo? Oi? Quantos sacerdotes tinham no templo? 81. Amém? 81. Azarias e mais 80. Lembra do Uzias humilde? Lembra do menino Uzias? Na fase da humildade? Quantos sacerdotes era necessário para falar com ele? Só um, Zacarias. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Deu-se a buscar. E no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez. Meu irmão, uma pessoa que é humilde, uma palavra, um louvor, um hino, um versículo, Deus já fala com ela. É ou não é? Ela não precisa de muito. A palavra, oh Deus, era o que eu precisava ouvir. Obrigado, Jesus. Era tudo que eu precisava ouvir. Ela está ali, o coração disposto a aprender, a conhecer. Amém? Agora a pessoa soberba, irmão, 81 sacerdotes, a palavra não entrou no coração dos Uzias. Pode chamar todo mundo, pode chamar o pastor Edson, pode chamar o pastor Flor de Tal, pode chamar o Batman, pode chamar o Robin, pode chamar o Homem-Aranha, chama todo mundo. É ou não é verdade? E a palavra não? Pode chamar a Liga da Justiça, pode chamar os discípulos, pode chamar Jesus, pode chamar todo mundo, a palavra não entra, irmãos. Porque o coração dela é o quê? Está fechado, soberba. Olha só, ele foi ferido, a lepra saiu na testa dele, perante os olhos dos sacerdotes. Para a gente terminar aqui, e eu já vou orar com vocês.
Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram para fora. Irmãos, olha só, ele recebeu um pedido para sair, não saiu. Ficou leproso. O que aconteceu? Foi arremessado para fora, irmãos. Foi lançado para fora. Já pensou? Aquele sacerdote, 81 sacerdotes, pegando o rei, jogando para fora do templo. Leproso. Foi o que aconteceu com Uzias. Lançaram para fora. E o que mais que acontece ali, ó? Diz ali, ó. Tem uma parte que eu queria ler com vocês. Isso é aqui mesmo. Apressuradamente o lançaram para fora. E até mesmo ele se deu pressa a sair. Vamos ler em voz alta? Visto que o Senhor Quem feriu Uzias, irmãos? Foi Deus. Quem ajudou Uzias a se tornar grande? Foi Deus. O Deus que ajuda, ele também fere. O Deus que ajudou Uzias. Enquanto Uzias estava assim com Deus, estava sendo ajudado, a vida dele estava uma bênção. Agora, quando Uzias transgride contra Deus, ele não se arrepende, o próprio Deus vai lá e fere ele. Isso é para quê, irmãos? Para a gente entender que o homem não é nada. Tudo que acontece na nossa vida não vem da nossa mão. Você está reinando na vida, aleluia, e dê glórias a Deus. Amém? Porque às vezes um desvio, uma soberba, um passo errado, pode acabar tudo. E assim acontece muitas vezes. Alguém que um dia brilhou, irmãos, brilhou, foi muito ajudado, hoje está apagado, isolado, leproso, leprosa. E quem feriu Uzias foi Deus. O mesmo Deus que ajudou ele foi o Deus que feriu ele, porque ele transgrediu contra Deus. Visto que o Senhor o feria. E para terminar aqui, ó, nós já vamos orar. Assim ficou leproso, irmãos, o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso, numa casa separada. Olha lá, porque foi excluído da casa do Senhor. Continue. Tem mais alguma coisa ali, ó? Não, isso aí basta. Olha só. Ele foi excluído da onde? Você está aqui hoje na casa de Deus? Levanta a sua mão para o céu e agradece por você estar aqui. Amém? Porque o dia que não puder mais vir para a casa de Deus, a pessoa vai ficar lá, meu Deus, como eu gostaria de estar na casa dele. Ele ficou numa casa isolada, irmãos. Ele foi excluído da casa do Senhor até o dia da sua morte, irmãos. Então, se você teve a condição de chegar aqui hoje na igreja, pastor, eu vim com dificuldade, eu vim. Louve a Deus e agradeça, que você cresça cada vez mais, amém? Porque se acontecer igual aconteceu com Uzias, ele foi excluído, ele não podia entrar, por mais que ele quisesse, como eu queria estar na casa de Deus hoje. Não é o que o Davi dizia? Uma coisa peço a Deus, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de quem? E aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade o Senhor vai me esconder no seu tabernáculo, no seu pavilhão, vai me colocar sobre uma rocha e vai exaltar minha cabeça. Uzias já não tinha mais isso, irmãos. É como se o Salmos 27, versículo 4, tivesse sido riscado da Bíblia dele. Um exemplo. Ele não podia mais. Ele foi excluído e ficou excluído da casa de Deus até o dia da morte dele. Misericórdia. E por que não mudou? Porque não houve arrependimento? Deus dá graça para quem? A graça é para os humildes, irmãos. E o soberbo não tem graça. Por quê? Por que a graça de Deus não vem sobre o soberbo? Porque o soberbo não se arrepende. Uzias deveria se arrepender quando os profetas estavam resistindo e corrigindo ele. Ô profeta, me perdoa, errei, desculpa, estou saindo daqui, Deus me perdoe. Ele ia continuar reinando com certeza. Mas ele começou a bater boca com os profetas, se indignou, estava com o incensário na mão, eu sou o rei, eu quero ver me tirar daqui,
eu quero ver se tem homem aqui para me tirar. E tinha 81 homens valentes, e não precisou dos homens, porque o próprio Deus foi lá e feriu ele. Não precisou daqueles homens encostar um dedo em Uzias. Por quê? Porque Deus foi lá e tocou nele e feriu ele com uma lepra. O mesmo Deus que ajudou, feriu Uzias. Mas por quê? Por causa da conduta dele. Se Uzias não tivesse com o coração soberbo, o final teria sido diferente. Quem entendeu isso?